E aí, gente, como é que vocês estão? Antes de a gente começar a mensagem de hoje, se inscreva no nosso canal, ative o sino aqui embaixo para você ser notificado de todas as mensagens que a gente vai estar liberando. Você vai ser o primeiro a saber. E vamos à mensagem de hoje. Fique até o final. Fala, meus irmãos, sejam muito bem-vindos à mensagem de hoje. Que Deus possa derramar muita unção sobre sua vida e que tudo que você venha fazer, você venha prosperar. Amém? Meu irmão, hoje eu quero falar sobre 3 princípios poderosos do Evangelho. É claro que existem vários outros princípios, né? Mas eu quero aqui reforçar 3 que eu acho muito importante a gente ter conhecimento e viver esses princípios. Nesses últimos dias, nesses últimos tempos, a gente tem visto, né, quantas pessoas têm dúvida e não têm a compreensão, o entendimento, quais são os princípios do cristianismo, do cristão, do evangelho para a nossa vida. E só para a gente poder aqui ter um norte, existe uma diferença entre princípio e mandamento, tá? Então eu vou dar um exemplo só para você entender. O que é um mandamento? A palavra de Deus fala, amar a Deus acima de todas as coisas. Isso é um mandamento. Agora um princípio, só existe um Deus. E Deus, o nosso Senhor, Ele não divide a glória dEle com mais ninguém, com nada. Então isso é um princípio. E eu gostaria de começar a falar sobre o primeiro princípio, que é do livre-arbítrio. Esse princípio, meu irmão, ele foi, estabelecido para a criação desde o início. Já lá no Jardim do Éden, quando estava Adão e Eva, Deus já tinha estabelecido esse princípio do homem ter o poder de escolha entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. E por a gente ter esse princípio, imagina se a gente não tivesse esse dom de escolher. Como que nós íamos conseguir mostrar para Deus que nós faríamos de qualquer coisa para poder cumprir a vontade dEle? Não teria como. Então, cada vez que, só por eu ter a verdade, esse princípio na minha vida do livre-arbítrio, significa que também eu sou responsável pelas minhas ações. E isso é muito importante para a gente, porque só o nosso Deus estabeleceu esse princípio. Então, cada vez que eu entendo que o livre-arbítrio é o que me dá a capacidade de escolher e de mostrar que eu sou também capaz de obedecer, de servir a vontade de Deus, faz com que cada vez mais a minha fé, o meu propósito, aquilo que eu vou construir com Deus, venha se ser firmado, venha gerar dentro de mim uma sabedoria, vem fazer com que as minhas escolhas, quando eu acerto baseado nos mandamentos de Deus, cada vez mais eu tenha facilidade de tomar essas decisões mais assertivas. Então veja que, por mais que talvez seja pauta de muita discussão, muitas pessoas não entendam o porquê que Deus liberou esse princípio do livre-arbítrio, ele é fundamental na nossa vida como cristão. A gente entender que as nossas escolhas têm consequências, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Que as nossas escolhas, elas sim, Deus colocou na nossa mão, mas Ele nunca deixou de nos guiar, de nos direcionar, e Ele nunca deixou de deixar o Espírito Santo, que é aquele que nos conduz também para a verdade. Então, esse é um princípio, sim, fundamental para uma vida cristã e é um princípio do Evangelho de Cristo. O segundo princípio também é muito poderoso e acho que nem todo mundo tem essa compreensão. Então, eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse princípio. A gente só vive alguns milagres na nossa vida à medida que a gente expõe para Jesus, para Deus, aquilo que nós precisamos viver. É verdade. Esse princípio, meu irmão, ele é fundamental para a gente poder conseguir viver algo sobrenatural, extraordinário, algumas coisas com Deus. Aí você me pergunta, mas Ricardo, Deus, Jesus, Ele não sabe de todas as coisas? Sim, Ele sabe, mas Ele quer escutar de você. Ele quer saber de você. Sabe por quê? Por um simples fato, meu irmão. Deus,
Ele quer se relacionar. Seria muito robótico, muito automatizado, sabe? Deus sabe de tudo, toma. Sem você pedir, sem você falar com Ele, sem você ter nenhuma interação. Então, quando a gente compreende que isso também é um princípio do Evangelho, a gente se relacionar com Deus. Deus, a gente expressar, falar para Deus o que você está sentindo, o que você está vivendo, quais são os seus sonhos, quais são os seus planos, o porquê que hoje o dia não foi legal, o que você quer que Deus faça na sua vida, para onde que você quer ir e o que você precisa para poder ir. Um milagre talvez que você precisa de uma cura, de uma porta aberta. Deus, Ele quer escutar isso de você, meu irmão. E sabe o que é o mais lindo de tudo? Que quando a gente coloca isso para fora, a gente expressa tudo isso que a gente quer viver, Deus, Ele sempre vem com mais para poder nos abençoar. Baseado naquilo que é a vontade dEle, no momento certo e na hora certa. Isso me faz lembrar uma passagem muito interessante na Bíblia que fala sobre o homem da mão mirrada. Tinha um homem que ele tinha a mão atrofiada. E Jesus estava ali no templo e ele pede para aquele homem levantar e fala para aquele homem, mostre a sua mão. Eu acredito que se fosse nós, talvez a gente ia mostrar a mão que estava boa. E muitas vezes Deus pergunta para você qual que é o seu problema. E talvez por vergonha, por timidez, com medo das pessoas em volta verem o que você está passando, o que você está sentindo, você não expõe, você não coloca para fora o milagre que você quer viver, o sobrenatural que você precisa tocar. Mas aquele homem não, meu irmão. Aquele homem, minha irmã, ele mostrou a mão atrofiada, a mão mirrada, porque ele sabia que aquele ali era o único momento que ele podia ter de Deus transformar a vida dele, de fazer algo, sabe, novo na vida dele. E muitas vezes a gente não recebe esse milagre, a gente não recebe essa cura, a gente não recebe essa unção, porque nós temos vergonha de expressar para Deus, colocar para fora, mostrar para Deus aquilo que a gente quer viver. Então, por isso que esse princípio do Evangelho é muito importante na nossa vida, porque quando eu gero essa comunicação, essa aproximação, esse relacionamento com Deus, fica muito mais claro, fica mais nítido aquilo que a gente precisa. Então, meu irmão, coloque esse princípio na sua vida e faça esse princípio se tornar realidade todos os dias na sua vida também. O terceiro princípio que eu também acho assim, sabe, muito poderoso, que está lá em Lamentações 3, 21 ao 25, que fala o seguinte: trazei à memória aquilo que te dá esperança. A verdade é que a gente já viveu tantas coisas na nossa vida, tantas lutas, a gente já passou por tantas aprovações, tantas tempestades, e isso tem que servir, sabe, meu irmão, de alimento da nossa fé. Tem que servir de renovo para aquilo que a gente ainda vai viver, porque existem cicatrizes na nossa vida, existem batalhas que nós já enfrentamos, que tem que nos dar coragem, ousadia, ânimo, para poder viver novos desafios. E a gente acaba esquecendo e se limita àquilo que a gente está vivendo no momento, na atualidade, que também vai ser passageiro na nossa vida, porque nós cremos nisso. Porque pode ser uma luta, mas essa luta ela é leve e ela é passageira. Então, quando eu trago à memória aquilo que me dá esperança, quando eu trago à memória que um dia eu já passei por isso e Deus me fortaleceu e eu fui vitorioso, que Deus ele abriu portas e eu passei por aquelas dificuldades, que Deus ele me sustentou, por mais que foi difícil e eu consegui superar, toda vez que eu trago na minha memória, eu sei que pode vir qualquer desafio na frente, que o mesmo Deus que operou na minha vida lá atrás é o mesmo Deus que vai operar na minha vida nesse momento ou futuramente. E aí a minha fé é alimentada por algo que eu não só vou viver, mas que eu já vivi também. Então veja que não existe mais obstáculo, não existe mais dificuldade para poder superar. Os gigantes já não são tão mais gigantes como eram antigamente. Os problemas, por mais difíceis que venham,
não significa que eles vão te parar, que eles vão te bloquear. Então, meu irmão, esse princípio de sempre trazer à memória aquilo que Deus já fez na nossa vida é muito importante. Eu espero que você tenha compreendido esses 3 princípios do livre-arbítrio, o quanto que você pode demonstrar para Deus que você vai fazer a vontade dele, o quanto que você, o segundo princípio, que você vai expor tudo aquilo que você precisa para ele, que você não vai ficar tímido, que você não vai ficar com medo, mas você vai gerar todos os dias um relacionamento, uma intimidade com Deus. E sempre lembrar, meu irmão, que aquilo que Deus já fez, Ele continua fazendo e Ele vai fazer mais ainda sobre sua vida. Feche seus olhos em nome de Jesus, que eu gostaria de orar por você. Pai, existem princípios do Evangelho, Senhor, que cada cristão deveria, se agarrar a Ele, viver Ele, para nunca esquecer aquilo que o Senhor nos ensinou sobre o reino do céu. E que esses 3 princípios que foram falados agora, meu Deus, possa entrar no coração dessa pessoa, para que ela possa ter o entendimento, ter a sabedoria e viver cada um deles. É que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Meu irmão, eu espero que essa mensagem tenha falado muito com você, que ela tenha te abençoado, que ela tenha trago um novo ressignificado, um novo sentido para você. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima mensagem. Fala, tripulantes! Eu espero que esse estudo realmente tenha abençoado a sua vida e que Deus tenha falado no seu coração. E eu vou aproveitar e vou deixar mais 2 sugestões de vídeo para que Deus possa falar muito com você. Um grande abraço!